Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai tentar correr atrás do tempo perdido. Hoje a gente vai falar de 2 lançamentos aí do cinema bem grandes, bem importantes. O primeiro é a continuação que ninguém pediu, do Blade Runner 2049. E depois a gente vai falar do último filme do Aronofsky, do Darren Aronofsky, com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem, chamado... Mother! Então a gente vai começar falando do Blade Runner, aí a gente vai ter uma sessão de spoiler pro Blade Runner, aí depois a gente vai falar do Mother e spoiler pra Mother. Então se por acaso você não viu Blade Runner e viu Mother, então não quer ouvir os spoilers do Blade Runner, dá uma olhada, como sempre, na descrição do episódio, que tem o timecode certinho pra você pular pro momento certo, pra você ver, pra você não ouvir spoiler do que você não quer. Para falar com a gente, é só mandar um e-mail para podcastcatchingup@gmail.com. Mande e-mail, por favor. Comente, xingue, diga que a gente é legal, que a gente é bobo. Fala o que vocês acharam dos filmes que a gente está indicando ou do que você discorda da nossa leitura das coisas. Não quer mandar e-mail? Vai no Facebook mesmo, na nossa página facebook.com/podcastcatchingup. Ou fala direto com a gente no Twitter. Eu sou o @ddonato. E eu sou o Desinformante. Muito bem, vamos começar. Recomendações aí do que a gente tem visto nessas mais de 2 semanas aí, que dessa vez a gente teve uma pausa maior por motivos de férias. O Davi foi viajar, me abandonou. Mas já tô de volta, então até nem tem tanta coisa pra falar, mas as coisas que eu vi foram legais. Quer começar você, Mário? Pode ser. É que, pra mim, as séries estão voltando, né? Então, eu tô voltando ao hábito normal de assistir algumas séries por semana aí. Principalmente, o principal retorno de todas foi o Mr. Robot, a 3ª temporada. Voltou agora dia 11. Voltou bem. Já dá pra ter boa expectativa pra essa temporada. Quando acaba uma temporada do Mr. Robot, você não sabe direito que direção eles vão tomar na próxima, né? Aconteceu isso na primeira, porque a primeira teve aquele fim... Bombástico e quase óbvio. É que eles fizeram a parte óbvia, mas eles também fizeram uma parte que ninguém esperava, né? Sim. Eu só vi a primeira, eu não vi a segunda. E a segunda também termina com você meio que falando, bom, mas se a gente chegou até aqui agora, e agora, sabe? A terceira, ela chega também falando, e agora é isso aqui, esse é o caminho que vai seguir. O Sam Smith é um cara muito perspicaz de roteiro, de como montar o personagem, e o que mostrar e o que deixar de mostrar. Ele tem deve ter um carinho muito, muito grande pela série, assim, então... E é um cara inteligente, aparentemente, sabe entende do trabalho que ele tá fazendo. E a série tá melhorando ou tá mantendo? Eu acho que, por um lado, ela melhorou. Tem um lado dela que ficou mais interessante do que era a primeira. E é o lado combativo da série, a parte mais... A ação, os personagens tomando ação. É interessante também a escalada dos personagens. Tem alguns personagens que você não dava R$1 na primeira temporada e os caras mudam completamente. Inclusive, o Rami Malek, ele é um personagem legal e tudo mais, mas a segunda temporada ele facilmente não é seu personagem favorito da série, assim. Então eu gosto bastante disso. Eu acho que perdeu um pouco daquela inocência do início, assim. A primeira temporada ela é mais lenta e mais... tem mais luz, eu acho. Parece que as coisas têm um caminho bom pra funcionar e pode ser que as coisas deem certo. E aí, a partir daí, escurece. Então, você só tá ficando cada vez mais difícil respirar vendo a série, assim. Se perder um pouco. Legal. Então, só teve o primeiro episódio agora? Dia 11 agora estreou. Tá, eu vi um especial, a gente até falou no último episódio que a gente estava esperando, que é o especial do Seinfeld, chama Jerry Before Seinfeld, especial do Netflix, que é um pouquinho sobre o material dele antes da fama dele. Quando ele começou no Comic Strip, lá em Nova York, e tem bastante material que você já viu na série. Então, aqueles segmentos da série do Seinfeld em que ele faz stand-upzinho para introduzir o assunto, algumas piadas ele já usava antes da fama. E ele faz nesse especial também. Não é nada super inovador, mas é a qualidade alta, né? Porque o cara não virou quem ele é à toa. Só que o mais legal mesmo desse especial são os segmentos entre os momentos de stand-up, que é quando ele tá falando um pouquinho do começo da carreira dele. Tem uma parte bem legal que ele mostra
todas as anotações, todas as piadas que ele faz, ele escreve num papel amarelo, assim, tipo um caderno, mas em folhas soltas. Ele guarda até hoje isso. Então eles espalharam por uma rua inteira todos esses papéis, assim. Eu achei até... Tava estragando o material ali. Eu fiquei pensando onde era essa rua, na verdade. Falei, tem de ser num ambiente controlado, porque não qualquer vento... Fudeu. Eu falei, será que é uma rua cenográfica que eles fizeram só pra fazer essa ceninha do... Mesmo assim tem vento na rua cenográfica, né? Eu não entendi muito bem como é que eles fizeram. Se for fechado num estúdio fechado... tinha muita luz natural. Tinha muita luz, Eu também estranhei. Não sei também o que eles fizeram. Mas enfim, é legal pra ver o processo criativo dele. Ele fala um pouquinho da onde como é que era a infância dele, como é que era a juventude dele com a relação com os pais e como que ele cria as piadas também. Não é uma aula, não é nada, é um especial de comédia que de stand-up, que entre as piadas ali que ele tá fazendo no comic strip, agora, recentemente, ele insere esses momentos mais sobre a vida dele. E essas são só piadas que ele fez antes, né? Antes do Seinfeld em si. Todo o material dele é pré-fama. E ele atualizou alguns. Alguns envelheceram meio mal, assim. Algumas coisas não... Mas ele vai falar do Take a Cab, Get on a Cab e... Agora ele botou o Uber nele. Ele atualiza algumas piadinhas assim. Mas é legal, não vai mudar a sua vida não. Tem especiais de comédia, de stand-up que a gente já falou aqui, que são mais legais. Mais engraçados, né? Mais engraçados. Mas se você gosta um pouco de stand-up, você vai se interessar pelo Seinfeld. O cara é uma lenda viva hoje em dia. O ritmo é legalzinho. Acho que esse inside mesmo, que eu mais gostei do especial, é mostrar por trás, assim, do Seinfeld. Porque ele acabou virando um personagem, né? Sim. Mas é legal se você acompanha também o Comedians in Cars Getting Coffee, aquela série que ele faz. É muito legal. Que é bem legal. Também dá pra ver como é que funciona o Seinfeld velho versus o Seinfeld novo. Eu tava ouvindo algum comediante falando sobre o Seinfeld, que tava Whitney Cummings. Uhum. E ela falou que ela tava conversando com o Chris Hardwick e eles comentam do Seinfeld. E ela fala que ela leu em algum lugar, que ela viu em algum lugar, que o Seinfeld fica pensando como pronunciar a palavra de uma maneira mais engraçada. Tipo, ele cria 60 jeitos diferentes de falar a mesma palavra só pra achar o jeito que ele quer fazer a piada no ponto certo e tal. Bem meticuloso. Tem um método ali que ele foi aplicando com o tempo. E, logicamente, para as piadas mais antigas, ele tinha menos esse método que ele tem agora. Que ele comanda o palco muito melhor e tal. A graça do stand-up é fazer parecer uma coisa casual e fácil, né? Uhum. E o Seinfeld faz. Parece que ele tirou aquela hora ali as piadas. Ele teve a ideia ali. Legal, então o especial chama Jerry Before Seinfeld, tá no Netflix, bem facinho de achar. O meu próximo, que é uma dica muito boa, inclusive pra você que eu acho que não deve ter tido tempo de ver, é uma série nova que chama Electric Dreams. Philip K. Dick's Electric Dreams. É muito bom. É muito, muito bom. Baseia em contos do Philip K. Dick, que eu que sou fã do cara, acho que ele é melhor contista do que romancista. Eu acho que quando ele tem muito espaço pra desenvolver a ideia, às vezes ele perde um pouco o foco. Eu gosto, não é que eu não gosto, mas tipo, tem pedaços de livros dele que eu falo, olha ele arrastando aqui ele tá arrastando. Sim. E eles estão mandando muito bem. Eu acho que mesmo se por acaso eles não se por acaso eles quiserem entrar em romances, tem romances dele, tipo os três estigmas de Aldrich Palmer lá, que é um romance que dá pra facilmente você fazer um episódio de 1 hora em cima, não precisa gastar com um filme inteiro. O Pagamento, você viu já? Eu vi a versão, tem 2 versões, né? Então com o Ben Affleck e tem uma versão anterior. E é tosquinho o filme, né? Sim, super tosco. É bem tosco. Seria um episódio de 1 hora tranquilo de qualquer série, tá? Então se eles por acaso forem pra esse lado, também dá muito certo. Então são episódios de 1 hora de duração e dá pra você assistir na Amazon, pelo Amazon Prime. Que ou ela faz coprodução ou ela faz a distribuição dos episódios. É uma série que é britânica do Channel 4. Channel 4 que deu pra gente Misfits. E Black Mirror. Você vê que tipo de ser humano sou eu que falo Misfits antes de Black Mirror. Pois é. Mas é um canal divertido de lá. Lá na Inglaterra é Channel 4 e BBC, né? Sim. Isso. Tá, eu só tenho mais um pra falar aqui, que é uma série que eu não dava nada no começo, que é uma série chamada The Good Place, com a Kristen Bell e o Ted Danson.
É uma série que acabou a primeira temporada no ano passado e começou a segunda agora. E eu ouvi alguns críticos falando, ela é bonitinha, ela é felizinha, ela é engraçadinha. Ela é do mesmo cara do Parks and Recreation, o criador. Mas não dando muita bola, assim. Aí essa temporada acabou e... Com um twist louco. E o mundo virou de ponta cabeça. A Yaskara, por acaso, estava assistindo... Ela fez um binge aí da temporada e eu tava perto. Então eu assisti meio por tabela a primeira temporada. E realmente, tipo... A história muda muito de figura e é muito legal. As ideias são boas. A ideia da série é... A Kristen Bell morreu e ela aparece no Good Place, no paraíso. O Ted Danson é o anjo que vai ajudar ela. Vai apresentar ela pro paraíso. E as pessoas... Ali tudo é do jeito que a pessoa quer. Tem sorvete sabor quando sua bateria de celular tá carregada. Tem umas piadinhas assim, sempre com coisas boas. Só que ela acha que ela não devia estar ali, porque ela acha que trocaram o nome dela, que ela não é uma boa pessoa. Ela, na verdade, ela descobre rápido, porque o anjo começa a falar pra ela, o Ted Danson, as coisas incríveis que ela fez na vida e nada daquilo ela fez. Foi uma outra pessoa com o mesmo nome. You, Eleanor Shellstrop, are dead. Cool. How did I die? Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called Engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours. Okay, I get it. Thank you. You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you got innocent people off death row. You are my soulmate. Cool. Bring it in, man. You'll stand by my side no matter what, right? Of course I will. I wasn't a lawyer. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here. E a série vai daí. É ela tentando se ajustar ao paraíso. E as coisas tomam caminhos que você não espera. A segunda temporada começou agora, tá no terceiro episódio. E tá bem legal mesmo. Eles conseguiram pegar esse twist inesperado. Pegaram essa ideia que eles tiveram e conseguiram desenvolver ela para um caminho que parece que agora a série entrou num eixo diferente. Eu fiz um binge meio solitário também no ano passado, da primeira temporada. Muito sem querer também, era uma série que era pra ficar de fundo ali enquanto eu tava fazendo outra coisa, acabei sendo fisgado. O episódio final eu fiquei tão empolgado com ele que eu fui e contei a série inteira. Fiz minha irmã assistir, tentei distribuir o máximo que eu pude na época, porque eu achei ela muito divertida e inesperada, assim. E a segunda temporada eu só pus em dia ontem. Então tem mais um, porque passou... Ah, é? Passou o outro anteontem. E ela tava antes no Hulu só, né? E agora ela tá no Netflix também. Recomendo bastante, vale bem a pena. Ela é curta, são episódios de 20 e tantos minutos. Não demanda muita dedicação. São 13 a primeira, né? Nem lembro, mas acho que a temporada não é muito longa e vale a pena pela história e pelos Dead Guys, porque se você tomar um spoiler sem querer aí por acaso, vai ser chato. Esse é um que vale a pena ver sem saber nada mesmo. Põe em dia o quanto antes aí. Então é The Good Place, primeira temporada tá inteira no Netflix. Minha última, vai? Porque eu poderia ficar falando das séries que estão saindo todas agora, mas acho que se eu não falei ainda, vale a pena eu falar. O Star Trek Discovery tá indo pro 4º episódio amanhã. Não, amanhã sendo domingo, então provavelmente já vai ter o 4º episódio quando você ouvir isso daqui. E é uma série muito legal. Eu sou fã de Star Trek desde pequeno, é uma coisa que passou de mãe pra filho. Meus sábados, que nerd do caralho, meus sábados eram ligados no canal USA, porque eles faziam 2 de série clássica, 2 de nova geração, 2 de Deep Space e 2 de Voyager, e você nem viu o tempo passar, você assistia feliz ali, e de repente era de noite, você, caramba, o que aconteceu? E eles tentaram, depois de Voyager, fazer mais uma, que era uma série que era teoricamente antes da série clássica, chamava Enterprise, a primeira Enterprise, com o primeiro capitão. A primeira série Star Trek, a série clássica, tem 3 temporadas. A nova geração, Deep Space Nine e Voyager, tem 7 temporadas, cada uma. E a Enterprise, ela
queriam fazer a mesma coisa, provavelmente. E ela chegou na 5ª temporada aos trancos e barrancos, se eu não me engano, ali. Tipo, Foi pra 5? Acho que chegou a 5. Achei que fosse bem menos que isso. Foi assim, não foi bem nem de crítica nem de público. Não ganhou ninguém, aparentemente. E morreu, né? O Enterprise fez esse favor de pôr a franquia no chão de novo. Continuaram os filmes por um tempo. Os filmes fizeram uma transição complicada da série original pro Capitão da clássica, da nova geração. A nova geração teve acho que 4 ou 5 filmes também, um absurdo. E aí parou também, morreu, porque da nova geração você tem um filme bom, que é o Primeiro Contato. Primeiro, que é quando o Kirk passa o bastão. Não, quando ele passa o bastão é o Generations. O Generations é meio treta. Que é o Kirk, que é o capitão que todo mundo aprendeu a gostar quando era pequeno e tal. Ele morre de um jeito ridículo e ninguém nunca aceitou direito essa morte. É um filme... Mesmo tendo o McDowell lá, fazendo o vilão, que é ótimo, põe ele em tudo que vocês puderem pôr, não foi tão bem. O Primeiro Contato é o filme seguinte, é o primeiro filme que é só da nova geração, não tem nada da clássica. É um filme com volta no tempo, que é bem complicado sempre, mas é super bem feitinho. E ele tem uma quantidade certa de ação e um pouco de aventura, que não é uma coisa comum em Star Trek até aquele momento. Depois disso vieram uns filmes bem lixo, que a maioria dos trekkers nem eles mesmos viram, e chegou pro J.J. Abrams salvar a franquia fazendo o reboot. E aí temos 3 filmes aí de muita ação e engraçado, seguindo uma fórmula quase da Marvel de filme. Expor aventura e comédia junto. Não se sabia quando ia ter uma série nova de Star Trek. Nesse ano saiu The Orville, que é a série do Seth MacFarlane de espacial, que faz um tributo bem honesto a Star Trek. O MacFarlane é conhecido por ser engraçadão e fazer séries de comédia, animações de comédia. Então ninguém esperava um texto, às vezes, um pouco mais dramático vindo dele, assim, com situações que você pode se questionar e tal. Então, Orville faz um tributo bem interessante. E aí, quando saiu, ficou muito na dúvida de como ia ser o Discovery, né? Discovery a produção inteira foi colocada meio sobre panos quentes. O produtor acabou se saindo do Discovery para fazer Deuses Americanos. É o Brian Fuller, que já tinha uma carreira no Enterprise e no Deep Space Nine, é isso? Acho que ele vem desde o Deep Space Nine. Deep Space Nine, Voyager e Enterprise. Rodou nos 3. Ele começou como escritor, se eu não me engano, no Deep Space Nine, e aí virou showrunner nos 2 próximos. Então ele voltou, fez, aliás... A ideia toda... Especula-se que o piloto e o segundo episódio tem ainda muito do dedo dele. A marca maior do Fuller é conhecido por quais séries? Pushing Daisies, Hannibal, Dead Like Me e agora Deuses Americanos. Pushing Daisies, a personagem principal chama Chuck. Dead Like Me, a personagem principal chama George. E no Discovery, a personagem principal chama Michael. Em todos, no Hannibal também. O que tem de mulher com nome de homem e homem com nome de mulher não tá escrito. Ele gosta muito, é uma marca pessoal. Então, se dá pra entender que ele tem muita influência de como o show foi feito, como a série é feita. E o Discovery é uma série séria, muito séria, com atores consagrados, personagens interessantes, com alguns layers ali pra você se questionar das intenções reais. Ela foge de algumas coisas de Star Trek claramente, então tem muita tensão envolvida na relação entre o pessoal da nave. Não é simples, não é fácil como a relação do Spock com o Magro, com o Bones, o Dr. McCoy. Os dois teriam uma tensão ali, mas é uma tensão que é levada para o escárnio. Um zoa o outro e é sempre através de piada. No Discovery isso é claro, é evidente, é tangível a tensão entre os personagens. É uma situação muito tensa, é a primeira guerra real entre os Klingons e os humanos. Os Klingons e a Federação, não é nem os humanos. Depois de 100 anos que os Klingons ficaram sumidos, isso é antes da série clássica também, antes de Enterprise também. E isso vai contra tudo que a Federação prega, que é uma existência, não intervenção, uma existência pacífica, ajudar os outros povos. Então isso também é uma situação complicada.
E é a primeira série que é focada num personagem que não é o Capitão. O Capitão é interessante? Muito. O Lorca, feito pelo... Então, o Capitão da Discovery é o Jason Isaacs. E ele é um personagem muito interessante, mas ele não é o principal da série. O principal da série é a Michael, que é feita pela atriz que faz a Sasha, do Walking Dead, a Sonequa Martin Green. Ela tá muito legal também na série. A relação dos dois é importante. Tem um alienígena que ficou muito legal, que é feito, obviamente, pelo Doug Jones, né? Porque se você quer... Só tem dois. É, o Doug Jones ou o... É o Doug Jones ou o Andy Serkis. Só tem dois pra fazer mímicos e pessoas e monstros e bichos. Sim. A série até tem uma polêmicazinha envolvida porque ela não passa na TV. Não. Ela só passa no... Ela é da CBS, que é um grande canal de TV, só que ela só passa no canal da CBS digital. Digital, o CBS All Access. All Access, é. E muita gente tá vendo que não tá valendo a pena pra assistir que é só isso. $6, né, por mês. É quase o preço do Netflix. E você tem isso e o catálogo da CBS, que inclui Big Bang Theory e outras porcarias. Big Bang Theory, inclui o Colbert. Tem o Colbert, mas o Colbert eu vejo no YouTube, o Colbert, por exemplo. E fora dos Estados Unidos, o Star Trek Discovery está disponível no Netflix no dia seguinte que ele passa. Então eles passam de domingo e no dia seguinte, segunda-feira, ele já está no Netflix. Aqui também? Aqui também. Todos os outros lugares, menos nos Estados Unidos. Então vale a pena, é uma série legal, tá se formando. Eles fizeram uma alteração complicada na feição dos Klingons, que ainda ninguém sabe explicar o porquê. Acho que talvez para fazer uma justiça aos Klingons, né? Porque os Klingons começaram na série clássica sendo seres humanos com a pele um pouco mais escura e mais barba. E uma testa estranha. E aí depois essa testa foi realmente melhorada para a nova geração. E aí você começa a ter uns Klingons um pouco... Os Klingons vão ficando cada vez mais diferentes. E agora nessa série que vem antes de todas, na teoria, eles são muito diferentes. Eles são uns bichões malvados ali. Com diferença de castas, de famílias, que a gente sabia que existia. Mas isso denotado por cor de pele e tudo mais. É interessante. Legal. Então tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Uma série que eu espero na semana também. Eu vou entrar nessa em algum momento aí. Eu tentei entrar no New Generation, que eu só vi criança em algum solto, assim. Mas a primeira temporada é ruinzinha. E aí eu acabei não continuando. Tô até pensando em pegar da segunda em diante em algum momento. Minha dica pra você na nova geração, já que você já conhece os personagens todos, terceira temporada. Começa na terceira? Começa na terceira. Tá. Os dois melhores episódios, se eu não me engano, dos 7 anos, é o final da terceira e o primeiro da quarta. Legal, vou colocar no catálogo. Então, muito bom. É isso aí que a gente viu essas 2-3 semanas aí. E vamos então direto falar do lançamento do filme do Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Primeiro sem spoilers, depois a gente faz a parte spoiler só pra ele. A gente vai começar falando um pouquinho... Fala um pouquinho da nossa relação com o Blade Runner original. Tá bom. Então, Blade Runner, filme de 82, do Ridley Scott. É um filme extremamente polêmico, porque ele foi um fracasso de público, um fracasso de crítica quando ele saiu. Eu tenho uma dúvida, quem escreveu? Baseado no quê, o Blade Runner? Baseado num autorzinho aí meio desconhecido chamado Philip K. Dick, que a gente estava falando agora há pouco. Baseado na obra, no conto dele chamado Do Androids Dream of Electric Sheep. Um futuro onde androides convivem com pessoas indistinguivelmente. A única diferença é que eles têm uma data de expiração sabida. Então, o filme é um neo-noir, uma homenagem aos filmes noir, uma homenagem, é influenciado pesadamente pelos filmes noir. O Ridley Scott, nessa época, estava começando a nadar na crista da onda ali. Ele tinha acabado de sair do Alien, ele estava para entrar em Dune, acabou que não deu certo Dune de novo, já não tinha dado certo com o Jodorowsky, não deu certo com ele também. E antes de fazer Dune, que ia demorar muito, ele topou fazer esse Blade Runner aí, que tinha sido escrito por um cara novo, que era um ator, na verdade, chamado Hampton Fancher, que estava aí voando aí pela Warner na época.
E o filme foi muito difícil na pré-produção, difícil na produção, ninguém se deu muito bem, as coisas demoravam muito para acontecer. Então, enquanto as coisas não aconteciam direito, o Ridley Scott acabou apoiando muito com o pessoal da arte. E ele já era um cara que vem de design, de art design também. Então, ele acabou refinando muito a parte visual da coisa, além da história. E é o que transparece no filme, né? O filme é lindo, assim, é super estranho, super diferente. Ele mistura temas no ar de claro escuro, de submundo, de coisa suja, com um futurismo que não se vê todo dia. Não se via naquela época, com certeza. Então ele mistura o neon com a sujeira. Ele é um futuro bem, bem triste, mas tecnológico. Acho que é uma boa descrição essa. Um futuro depressivo tecnológico. Sim, o figurino é meio anos 40, o cabelo da Rachel é totalmente anos 40. Deus. Então é um filme que é uma salada de influências aí, só que sofreu muito na mão dos produtores. Sofreu tanto que quando ele saiu no cinema, eles exigiram que o final fosse mudado do roteiro. E o que eles fizeram foi pegar uma cena felizinha de dia, o filme inteiro é de noite, mas eles pegaram umas cenas, uns takes do comecinho do Iluminado, que também é da Warner, que é aquela cena de helicóptero filmando o carro pela montanha. Filmando o carro pelas montanhas do Oregon, bem bonito, céu azul. Eles pegaram partes dessas cenas e colocaram o Deckard e a Rachel, os personagens principais, no carro. Aliás, a gente tá falando de spoiler do Blade Runner original, viu? Porque se você não viu nem o original, não venha ouvir falar da continuação aqui. A continuação, ela não é um standalone. Não, ela não se vira sozinha. Ela é uma continuação direta do filme, 30 anos depois, mas é direta. Inclusive, essa é a parte boa, ela também é 30 anos depois na história. Então... Sim, 30 anos em todos os sentidos. Então, o final que a produção pediu foi um final mais feliz, mais pra cima. Que é colocar os dois num carro, passeando pelas montanhas, felizes, e uma narração do Harrison Ford explicando tudo o que estava acontecendo. E nem o Harrison Ford quis fazer isso direito, tanto que se você pegar a versão que saiu, a versão do cinema mesmo, ele fala com uma má vontade esse texto. Você ouve e fala, nossa, um estudante de teatro ia conseguir fazer melhor. Ia declamar isso muito melhor. Dá pra ver que ele não queria mesmo fazer esse voice-over. I didn't know how long we'd have together. Who does? E é um filme confuso, tem falhas de narrativa, assim, bastante coisa. Você tem que inferir muito para entender. O filme não fez sucesso na época mesmo, só que ele começou a ter uma influenciazinha como filme cult. Ao ponto de que, 10 anos depois, o Ridley Scott pegou e fez uma versão do diretor, um corte dele. E já mudou bastante informação do filme. Aí, com o passar dos anos, ele foi alterando um pouquinho mais. Se não me engano, tem umas 4 versões do filme oficiais. A última versão foi em 2007, chama The Final Cut, que pra mim é a melhor. É a versão mais redondinha, em que tem menos furo de diálogo ali, o som, os efeitos visuais estão mais refinados, já eram bons, mas estão melhores. E é um filme que tem o final que a história merece, que é um final ambíguo. É um filme que discute muito a natureza do ser humano, como todo bom sci-fi discute a natureza do ser humano. E esse filme discute se a gente é quem a gente pensa que é. Então, a grande polêmica do filme é: Deckard é um replicante? É um dos androides ou não? O Ridley Scott, pessoalmente... Ele acha que sim. Acha que sim. Eu nem sempre concordo com o Ridley Scott, mas nesse caso concordo. Eu, às vezes, gostaria que ele tivesse deixado até mais ambíguo, assim. Quais são os sinais que ele é um replicante no Final Cut aí? Ele aumentou os sinais, né? Os sinais sempre tinha alguma coisa, mas nesse último fica um pouquinho mais claro. Ele sonha com o unicórnio no começo do filme, e no final do filme, o Edward James Olmos, que é o cara que faz aqueles origamis de animal durante o filme, deixa um unicórniozinho ali na porta da casa, na porta da casa dele, que dando a entender que ele esteve ali, que ele não matou a Rachel, porque ele reconhece na Rachel algo único, e que ele sabe que ele tem uma memória implantada de unicórnio. Isso tudo não é falado, só é mostrado, é bem, bem sutil. Na verdade, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei com a impressão de que a memória de unicórnio era dele. Não tem nada especificando isso. Não tem, mas eu fiquei com essa sensação. Pode ser um implante. Assim, a ideia é que seja um implante.
Tem outras coisinhas, por exemplo, todos os animais que a gente vê são artificiais. E eles têm a câmera sempre pega um reflexo no olho da coruja, principalmente dá pra ver isso bem claro. Sabe quando você tira foto da pessoa e sai aquele olho vermelho? Vermelho. Então, esse reflexo da retina aparece nos animais, aparece em todos os replicantes em algum momento. E aparece no Deckard? Não aparece nenhum humano. E no Deckard aparece numa cena fora de foco, bem rápida, bem pequena, quando ele tá falando com a Rachel. Não é uma prova definitiva, até porque eles fazem, pra saber se o cara é replicante ou não, eles dão zoom no olho, e se fosse só isso, era fácil de ver. Mas pra gente que tá assistindo o filme, isso Fica como dica. Fica como uma dica que ele é. E tem outras coisinhas também, de por que ele é o escolhido para fazer esse tipo de, essas coisas especificamente, se faz sentido ele ser um caçador de replicantes, não sendo um. E a gente conseguiu falar do filme até agora sem dizer a história dele, né? Direito. Pois é. Então, uma sinopsezinha rapidinho. É 2019, as pessoas... Daqui a 2 anos. Pois é. As pessoas... Existem replicantes que são androides, que são indistinguíveis de seres humanos, e eles são usados para trabalho forçado, são escravos, basicamente. São máquinas, então... A escravidão não sei se aplica ou não, e essa é uma dúvida. Essa é uma das questões filosóficas do filme. Para impedir que essas questões fossem muito, muito discutidas, eles põem uma data de validade nos androides de 4 anos. 4 anos. E 3 desses androides escapam. 4 desses androides escapam de uma das colônias extraplanetárias. Extraplanetárias, eles chamam assim. E vem atrás do criador deles aqui na Terra, que é o Tyrell, que é o cara da empresa que faz os replicantes. O Deckard é um caçador de replicantes, é um detetive que o papel dele é matar os replicantes. Então ele dá um caso pra ele vai atrás e mata diretamente, não tem nem conversa. E o filme é a história do Deckard indo atrás desses 4 replicantes. E se ele deve ou não fazer. Ele faz um detetive bem classicão de noir, detetive meio relutante. O cara que meio que tropeça nas coisas que não é que ele é propriamente bom, né? Não, ele tropeça nas dicas. Ele não é bonzinho. Tem uma cena polêmica para hoje em dia, que não era polêmica na época, que ele praticamente estupra a Rachel. É uma coisa bem sem consentimento mesmo. Revendo essa semana passada, deu pra sentir bem isso, né? Deu um desconforto, assim, tipo... Hoje não teria essa cena, não passaria. Não. E o primeiro beijo dele já é meio assim, né? Então, essa cena toda do beijo, ele força ela. Então, essa cena toda do beijo é forçada, ele faz ela... Ele não deixa ela sair, é uma coisa que hoje não funcionaria mesmo. Mas é um filme um pouco difícil de entender, porque ele é muito mais visual do que narrativo. Sim. E ele tem alguns problemas de narrativa. Então, não é um filme perfeito, é um filme super influente. Se não fosse Blade Runner, o movimento cyberpunk seria totalmente diferente. Verdade. Neuromancer sairia diferente. O visual do Blade Runner mudou muito do que a gente imaginou por muito tempo de futuro e de tecnologia, o que esperar, o que não esperar. E até hoje eu não sei porque a gente não tem guarda-chuvas com cabo de luz. Pois é. Não consigo entender. Mas capa de chuva transparente tem, né? Tem. Carro voador, desculpa, mas não vai ter. Não desse jeito. Não desse jeito. Mas enfim, então o filme foi um fracasso na época, ganhou muito... Quanto tempo você passou esperando os outdoors loucos que tinha no... Esse teve, né? Esse não foi muito... Eles não foram tão... Eu revendo, que é super sujo, né, e tal, e aí tem esses outdoors super coloridos e fortes e tal, que chegaram, você vai pro Times Square, você tá tem uma qualidade muito melhor do que tem no Blade Runner. Em Tóquio tem muito disso também, né? Sim. Quem pensou um pouco mais pra frente nesse caso foi o De Volta ao Futuro, né? Quando ele colocou o holograma no outdoor. O Minority Report tem ideias de publicidade segmentada pra você. Essa daí, e essa eu consigo ver acontecer, porque já tá, né? Sim, já tá. Minority Report, escrito por Philip K. Dick. Também, mais um. Não tem como não se interessar por sci-fi e não tá envolto em coisas do Philip K. Dick. O cara era bom. Então, o filme foi meio que um fracasso na época, mas ganhou muita importância com o passar dos anos. Virou um clássico cult. E virou um clássico mesmo. Hoje ninguém discorda que é um clássico. Você pode até não gostar muito, mas é um dos grandes filmes dos anos 80.
e influenciou todo mundo depois. Então passam 30 anos e resolvem fazer a continuação do filme, produzido por Ridley Scott, mas não dirigido, porque ele estava dirigindo The Martian na época e ainda ia dirigir o Alien Covenant, que também ninguém pediu pra ele fazer. E agora já que ninguém pediu o Covenant, ele resolveu fazer mais 4 depois, é isso? Nem me lembro. Mas eles chamaram o roteirista original para escrever e chamaram mais um cara também, que tem mais uma ligação com coisas que a gente falou, que é o Michael Green, que é o outro criador do American Gods, junto com o Brian Fuller. O Michael Green tá bem aí, fazendo bastante sucesso esse ano, porque além do American Gods, ele também escreveu Logan, que fez bastante sucesso aí, e também tem o dedo dele no Alien Covenant, né? Então não dá pra dizer que ele só fez coisa boa. Mas é um cara que tá com bastante coisa aí no prato esse ano. Então aí, como não chamaram o Ridley Scott pra dirigir, porque ele tava fazendo outras coisas, chamaram um cara novo. Que tinha acabado de acertar em cheio. Então, quando chamaram, ele não tinha feito ainda. Não? Ele tava fazendo Sicário. Ah, olha só, eles apostaram mesmo. Ele já tinha o Prisoners, que era um filme que tinha atores grandes, tinha o Hugh Jackman, o Gyllenhaal, mas ele ainda não tava... Não era quem ele é hoje. Não era quem ele é hoje, que é o Denis Villeneuve. Um canadense, franco-canadense, quebecois, né? Quebecois. Então apostaram grande ali no começo. E não só isso, deram um orçamento enorme, que não falam, mas provavelmente estão achando que é 150 milhões aí pra fazer o filme. Foi uma aposta alta da Warner, aparentemente não tá se pagando. Não. Porque, por tudo isso que a gente falou. Um filme cult, um diretor menos conhecido, um roteiro ousado, uma continuação direta que é bastante sutil. É um filme que ninguém pediu, mas que valeu muito a pena, assim. Falando por mim, pelo menos, eu adorei o filme, 2049. Não esperava que fosse gostar, ou pelo menos não esperava que fosse gostar tanto, mas achei que é a continuação que o filme precisava ter. Tipo, não que ele precisasse, mas... Agora que tá feita, você... Já que estão fazendo, tô feliz que fizeram. Eu geralmente não gosto muito do Denis Villeneuve, ele tem... Além do Arrival, que eu amei... Os outros todos você não gostou? O Sicário eu não gosto, o Prisoners eu detesto, Enemy eu acho ok. É o único, eu vi Arrival, que eu achei o filme do ano passado, eu gosto muito de Green Room foi um close second, gosto do The Lobster também, foi... Sim. A gente tem a mesma lista, mesmo top 3. Foi um ano muito bom, mas o Arrival pra mim foi o filme do ano, que eu acho que não foi pra você. Olha, meu filme preferido foi Green Room, mas o Arrival eu acho que foi o filme mais importante, sim. E eu acho que te pegou de surpresa, porque você já conhecia bem o material do Villeneuve. Eu gostei bastante eu não gostei bastante, mas eu achei um filme ok, o Sicário. Não foi um filme que eu virei a cara, não. Achei que tava super bem feitinho, mas foi o único outro que eu tinha visto. Esses dois aí, mais nada. Então eu não conheço o Enemy, não conheço o Prisoners. O Enemy é baseado no livro do Saramago. Ah, é? No Homem Duplicado. Ah, que maravilha. Bem legal. O filme ele tem umas coisas bem legais, mas no geral ele é um filme médio. Entendi. E o Prisoners eu detestei pelo melodrama, assim, é muito melodrama. Só que é um filme lindo, porque é fotografado pelo Roger Deakins. E quem fotografa o Blade Runner 2049? É justamente o Roger Deakins. Quem fotografa os filmes do Villeneuve? Nem sempre, no Arrival não foi. Não é? Não. E a fotografia é legal também. Menos. Menos, não. O Blade Runner é bem... A fotografia é muito importante no filme. Então chamaram o cara certo pra fazer a direção de fotografia aí, porque junto com o Tivo lá, são os dois melhores diretores de fotografia trabalhando hoje em dia. Eu acho que o Tivo faz uns filmes mais interessantes, assim, o Dickens faz um monte de coisa boa, ele faz todos os filmes dos irmãos Coen, todos não, mas quase todos. É um mestre mesmo, mas eu tendo a gostar, tirando o Inharrito, eu tendo a gostar mais dos filmes com motivo, que é o Gravity. Até os filmes do Inharrito, a coisa boa é a fotografia. Você não gosta do Inharrito? Não gosto de Inharrito. Não gosto, só gostei do Amor Espero, só. Que é fantástico. Todos os outros, ou eu achei meh, ou eu ativamente não gostei. Mas tudo bem. Bom, um dia a gente fala mal ou ir bem. Você ataca e eu defendo. Beleza. Então o Denis Villeneuve se juntou com o Dickens de novo, depois de ter trabalhado com ele no Prisoners, para criar esse visual do 2049,
que, sinceramente, eu acho muito bem construído. Eles pegaram todas as coisas boas do filme original e evoluíram 30 anos sem parecer que foi uma evolução constante. Até porque, não é um spoiler, mas uma das coisas que falo no filme é que houve um blackout entre os dois filmes aí. Que apagou toda a memória da... Que foi um grande colapso aí tecnológico. Então, as coisas estão 30 anos depois, mas elas estão vindo de um futuro do primeiro filme e não do nosso futuro. Sim. Eu vi gente falando no filme, como é que tem propaganda da Atari e da Panam? A Atari não vale nada hoje em dia e a Panam não existe já há 20 anos. Só que no filme original, que se passa em 2019, a Atari aparece no filme. Sim. Tem um outdoor gigante da Atari. Mesma coisa da Panam. Então, naquele futuro do filme, que não é o nosso futuro, essas empresas estavam bem. Funcionando. Não tinha Nintendo. Hoje em dia tem a Nintendo... Tipo, se fosse no nosso futuro, não teria Atari, mas teria Nintendo. Ou a Microsoft. Mas o 2049 ainda tem essas empresas porque eles estão nesse universo paralelo. É um futuro do Blade Runner, não um futuro do nosso mundo. Isso. O Blade Runner pode ser um futuro do nosso. Mas como a gente ultrapassou ele, a gente está quase ali, né? Sim. Ele virou uma linha paralela. Mas então é um filme que o visual, tanto no design de produção quanto na fotografia mesmo, tipo, você vê se você viu o trailer e tal, tem cenas que estão totalmente amarelas, tem cenas totalmente azuis, tem aquelas coisas que aparecem no primeiro filme do tipo um reflexo da água brilhando como se fosse decoração do quarto. Tem muito neon. Tem muito holograma, muita inteligência artificial, muito bonita, tudo muito bem construído mesmo, muito bem pensado. E como é que é a história? O filme seria só metade do que ele é se fosse só visual, né? A história tem que acompanhar, e nesse caso eu acho que acompanha. A gente ainda não vai falar de spoiler, mas a gente está falando do Kay, que é o personagem do Ryan Gosling, que é um detetive caçador de androides. É um Blade Runner. Também é um... E esse já é, logo de começo, a gente já sabe que ele é um androide. Ele é um replicante. Ele não tem dúvida sobre ser um replicante ou não, como o Deckard tinha. E tem bastante racismo contra ele, descarado. Sim. Pelo fato dele ser um replicante, um androide que caça androide. Um skin job. Ele já é rechaçado por ser um replicante por si Ponto. só. Ainda sendo um que caça outros, ele é rechaçado por todos os lados. Então ele é chamado para ir atrás de 2, 3, eu não lembro quantos são. De alguns replicantes que foram descobertos. Dos antigos. Como no primeiro filme, o filme começa com um texto na tela, explicando um pouquinho do cenário. E nesse texto o texto fala que alguns modelos perderam aquela história da data de validade, então eles vivem indefinidamente, mas eles têm métodos mais fáceis de achar quem não é replicante, além daquele teste super complicado que eles fazem no primeiro filme. O Tyrell, como ele morreu no primeiro filme, e teve o blackout e tal, a empresa faliu, mas a manufatura de replicantes foi retomada por uma outra empresa. Chamada Wallace. Wallace, que é o nome do personagem do Jared Leto no filme. Que eu não sabia que estava no filme, eu me surpreendi. Porque você não viu Não vi trailer, não vi nada. Entre o primeiro trailer e o filme ser lançado, o Villeneuve e a Fox? Não, Warner. E a Warner montaram algumas coisinhas pros fãs. Na verdade, eles fizeram 3 curtas, que são prequels pro filme. Mas eu recomendo ver depois, eu vi depois. Porque acho que o filme é legal como ele vai te surpreendendo com a trama, assim. Então, um pouco dos curtas, assim... A do Wallace, por exemplo, não me surpreendeu, assim, não atrapalhou. Eu vi antes do filme e não... o primeiro curta é um anime. Sim. Que se passa na época do blackout.
que é bem legal. É do cara do Cowboy Bebop. É o mais longo também, tem acho que 17 minutos, uma coisa assim. Então, os dois últimos dirigidos por um cara chamado Luke Scott. O segundo é esse do Wallace. E o outro que tem a ver com o personagem do Bautista, que é o primeiro que aparece no filme. Eles contam só um pouquinho a mais, dão um saborzinho no filme, mas eu acho que é mais legal se você for pro filme sem saber o que está acontecendo ali. Dá pra entender tudo. Não faz diferença. Não... mas é um extra legal de ver depois. Eu acho que talvez eles tenham pensado em cortar essas cenas e deixar pra curta, porque senão o filme ia ficar muito, muito mais longo do que ele já é. Ele tem quanto? 2 horas e 40? 2 horas e 40 e lá. É um filme... 2 horas e 44. É um filme longo. É um filme super longo. O original só tinha 2 horas. Ele tem uma média-metragem a mais. E um pouco do fracasso, entre aspas, de bilheteria dele, aí um pouco é sobre a duração também. Porque filme muito longo, ou a pessoa não vai ver, ou tem poucas sessões por dia, então acaba rendendo menos. Né? Então, para um filme caro assim, às vezes isso faz diferença. E ele tem uma levada do Villeneuve, eu acho, que é um filme mais lento de andamento. Sim, é um filme que não se apressa em nada, assim, não tem nada corrido na trama, e eu acho isso muito bom. Eu acho que é um filme que tem 2 horas e 44, é um filme longo, mas eu acho que não dá pra correr com ele. Não dá... Ou você tiraria segmentos inteiros que ia deixar o filme mais pobre, ou você acelera o que já tem e estraga totalmente a narrativa. Eu acho que ele é tão longo quanto ele merece ser, assim. Então, basicamente, a sinopse é isso, é um androide, caçador de androide, que vai atrás desses 4 androides que estão aqui. E acaba meio que achando uma trama um pouco mais profunda. Ele esbarra numa trama bem mais complicada, que isso difere um pouco do Blade Runner original, né? Porque o Blade Runner original, de certa maneira, é mais direto ao ponto. Poucas coisas acontecem no original. E aí, no original, o que ele te deixa pra você considerar, tá muito no personagem do Roy. O Roy é um thinker, né? O Roy é o cara que cria... O Roy é feito pelo Rutger Hauer. Sim, que na época também nadava na crista da onda. Acho que foi o primeiro, na verdade, né? É aí que ele começa? Que faz o androide existencialista lá. Que faz o monólogo do Tears in the Rain, que é um dos grandes monólogos da história do cinema. Do cinema. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Melhor fan-filme que poderia ter, assim. A comparação que eu acho que dá pra fazer é com o Force Awakens do Star Wars, que tá expandindo uma saga gigantesca. Acho que ele tem o mesmo nível de cuidado do Blade Runner 2049, com a diferença que o Blade Runner não tá setando um universo pra 1000 continuações. Pode ser até que tenha continuação, mas não parece que ele tá... ele não tá introduzindo personagens... Não tá tentando vender... Tipo, não tá criando a Rey, não tá criando o Poe, que são... Não, o filme não te leva a acreditar que vai ter sequências a partir disso, o que é uma coisa rara em Hollywood atualmente. Sim. Porque pra
atualmente você tende a achar como é que você vai vender brinquedo, jogo e o próximo filme. A partir Os próximos filmes. Ou a série derivada, ou X. E tem essa expectativa. Existe a expectativa de você continuar produzindo coisas dentro de algo que deu certo. Parece que você só faz sucesso se você cria uma franquia. Sim. Se você faz um produto bem sucedido, não é um sucesso. Não importa quão magra é a vaca, você tem de achar um jeito de ordenhar ela mais. E esse é um problema real em Hollywood hoje em dia, que muda o jeito que o cinema é feito, inclusive. Sim, pensado e programado desde o começo. Então, menos coisas standalone, assim, menos coisas que se sustentam sozinhas são produzidas porque não tem potencial de franquia. Exato. E aí você acha que isso não impacta a sua vida, mas no final acaba impactando, porque se você é um consumidor desse tipo de cultura, desse produto cultural, seja ele por meio televisivo ou por meio de cinema, mas vai te afetar e vai afetar você, as suas próximas idas ao cinema, vai afetar a sua expectativa, vai fazer você se manter interessado naquilo, por mais que aquilo não seja tudo que ele podia ser. Várias vezes eu tenho a sensação de coisas que poderiam ter sido um filme só, ou uma temporada só de uma série. Eu falo que... The Hobbit? O Hobbit, sem dúvida, não. O Hobbit, isso é ordenhar a vaca. O Hobbit é um livro só, e um livro fininho, e um livro para criança. Fazer 3 filmes disso é chamar a gente de mongol, mas vambora. Eu só paguei pra ver os 2 primeiros. O que... O último eu vi depois, em casa. Ai. E talvez seja até o melhorzinho deles. Quase dormi, achei o pior. Então você fez bem de assistir em casa. O Homeland, eu achei, por exemplo, a primeira temporada incrível. E eles não tiveram coragem de acabar a primeira temporada como ela merecia ser terminada. O que fez a segunda temporada ser um pouco mais fraca. Por que eles não tiveram coragem? Porque criar personagens que as pessoas se importem é difícil. É uma fórmula super difícil. E aí depois que você criou esses personagens, matar eles é muito difícil. Então, parabéns pro George R. R. Martin. Pois é. Então isso acaba afetando o panorama do cinema inteiro pra gente, porque se eles não fazem, a gente não vê e não chega. A gente não tem essa referência, esse repertório. E a tendência é as coisas ficarem... cada vez mais pra esse lado. Mais homogêneas nesse sentido. Então, esse filme não faz isso. Ele... Se você nunca mais ouvir falar de Blade Runner, vai estar tudo bem. Sim. Não é um fracasso porque não fizeram outro filme. Ao contrário. Ao contrário. Acho que... Então, é uma grande fanfic, no melhor sentido da palavra. É uma coisa bem pensada, bem construída, que levou tempo. Se esse filme fosse feito em 1984, ele não ia ser tão bom. Isso é uma coisa, inclusive, que o Harrison Ford falou em entrevistas. Perguntaram pra ele por que demorou tanto tempo. Ele, faz tempo que falam de fazer uma continuação pra gente. Faz tempo que já vieram falar comigo sobre isso. Mas não achavam a história. Não achavam o que a gente precisava contar. E sem ter o que a gente precisava contar, não valia a pena fazer. E aí agora acharam. E é isso, eu acho que... Por que assistir? Porque é um filme bonito, é um filme com muito cuidado, muito esmero. É um filme que expande os temas do original. Então vai falar de inteligência artificial, vai falar de humanidade. Vai discutir o que é ser humano. Então vai falar de inteligência artificial, vai falar das origens da humanidade, de criador-criatura, todos os temas que tem no primeiro filme e mais alguns. E algumas coisas até que conversam um pouco com o jeito que a gente usa a tecnologia hoje em dia. Mas isso a gente fala quando a gente for falar de spoiler. Então é um filme que vale a pena ver, vale pra caramba. Precisa ter um pouco de paciência? Precisa ter dormido bem no dia, por favor. Eu não achei um filme sonolento, pode ser porque eu tava bem disposto, mas eu achei um filme longo, mas não achei... nossa, esse pedaço tá arrastando, tô cansado. Não, talvez não. Ele tem sequências lentas, isso eu achei. Pra mim, os pontos altos, por uma coisa absurda de se imaginar, era quando aparecia o Wallace, o personagem de Jared Leto. Alto? Eu achava ótimo. Você não gostou? Menos. Eu gostei do personagem, eu achei que o Jared Leto tá bem, o que é super raro pra mim. Acho que a última vez que eu achei ele bem num personagem mesmo, ele era no Clube da Luta, ele tava apanhando. Ali ele tava muito bem, mas ele fez muita coisa boa depois também. Ele fez o Hacking para um Sonho. O Hacking é depois do Clube da Luta? É antes? Depois. Não, é antes. Hacking o Clube da Luta é 99 e Hacking é 2000, 2001. Ah, é? Então tá. Ele tava bem no
Senhor das Armas lá, Lord of War. É que eu não gostei tanto do filme, eu acho, gosto. então... Ele é divertido o filme, mas ele não é ruim. Ele tá bem no filme que ninguém viu, que chama Mr. Nobody. Mr. Nobody é muito bom. Muito bom. Tava no Netflix por um bom tempo. Acho que ainda tá, talvez esteja no brasileiro. Mas é um filme super que ninguém viu porque não é de uma produtora grande e ficou escondido. Mas é bem legal. Enfim, ele é bom, é que ultimamente ele tá um saco. É um cara chato pra caralho. Você acha ele o novo Joaquin Phoenix? Se daqui a alguns anos ele mostrar que era tudo uma jogada de marketing, eu vou achar. Porque o Joaquin Phoenix fez aquela fase chata dele de propósito pra fazer aquele filme. O rapper lá, a fase rapper dele. Mas enfim. Quem eu espero que faça isso também é o Shia LaBeouf. Me surpreenda, Shia. Eu acho que ele já tentou essa do artista aí e não tá dando muito certo. Enfim, é um filme super legal. Tem cenas de ação também, pra quem acha que a gente tá falando que o filme é lento, mas tem umas cenas de ação muito legais, umas brigas muito boas. Sim. Tem uma sequência extremamente tensa. Sim. Então vale super a pena. Vejam, prestigiem o filme tá precisando de bilheteria aí. Então não percam, porque é um dos filmes do ano, assim. Até agora tá no meu top 5 do ano fácil. Vamos falar de spoiler? Vamos falar um pouquinho mais a fundo? Vamos. Uma coisa que eu acho muito legal no filme. Vamos abrir o jogo aqui nessa porcaria. Vai na mesa. É o personagem do Ryan Gosling, que chama Kay, e a robô dele lá chama ele de Joe. Então o Joseph Kay, é o personagem Joseph K do Kafka. Sim. Joseph K do Kafka, do Processo, que é um livro onde o protagonista do livro descobre que ele não é o protagonista da história. E é exatamente o que acontece com o Kay aqui nesse filme. Ele vai achando pistas de que ele pode ser que seja o filho perdido do Harrison Ford, e no fim ele vai até o fim, ele confronta o Harrison Ford. Ele duvida, de repente ele começa a acreditar, aí ele acredita, e quando ele tá no auge de acreditar, ele descobre que não. Que vida! Essa toada emocional, assim, eu acho a melhor coisa do filme, e é super legal, super ousado, porque você não espera que você tem certeza que ele é o cara. Sim. Tudo indica que ele é o cara. O Hollywood indica. Hollywood indica que ele é o cara. Então a puxada de tapete é muito bem construída, que não é muito chamativa, assim, não é um grande momento, não é um grande twist do filme. Não. O twist acontece dentro do Ryan Gosling, assim, dá pra ver que ele muda. Então não sou eu, então tá. O que eu vou fazer agora, sabe? O Deckers até pergunta pra ele em algum momento, mas o que foi, né? O que você achou que era e tal? E ele não fala também, não... Também, isso foi um artifício de filme, assim, que eu não gosto muito quando acontece, mas não achei tão ruim. Que é quando ele chega em Las Vegas pra confrontar o Deckard, ao invés de ele chegar e já falar o que ele quer... Sim. Eles ficam brigando e eles vão tomar uma bebida juntos. Ao invés de ele ir direto ao ponto. What do you want? I want to ask you some questions. Ele tá tendo um bonding time com o pai dele. É o problema se for ver, do Batman vs Super-Homem. Tipo, você sabe que tem uma emergência pra acontecer. Fala logo o que você quer ao invés de ficar dando soco um no outro. Sim. Se fosse só esse problema do Batman vs Super-Homem... então. Mas, assim, uma situação mais realista, o Ryan Gosling chegaria lá e já falaria, eu acho que você é meu pai. E é isso aí. E aí ele fala, não, tive uma menina. Acabou o filme. Acabou. Sobe crédito. Então, por um lado, pra gente é bom que teve essa enrolação. Mas, enquanto tava rolando, eu não senti enrolação. Isso é só pensando um pouco depois, assim. Mas o jeito que a história é construída é bem legal nesse sentido, porque ele vai descobrindo bem aos poucos, tem essa curva emocional até o final, e aí depois que ele descobre que não é ele, ainda assim, ainda tem uma curva emocional para você entender de quem é que eles estão falando,
que a menina que cria as memórias é, na verdade, A filha... a filha deles. E eu achei uma saída boa, porque assim que eles revelam, pelo menos eu não saquei que era ela. Eu saquei. Eu pensei, é uma menina que não apareceu ainda. E aí vai aparecer agora no final do filme, com 2h30 de filme. E ela é, sei lá, é uma pessoa especial. Mas não, ela já tinha aparecido. Sim. E era uma pessoa especial. Sim. Mas de uma maneira Que não é esperada. Então... E no fundo, eu calculo que ela não tenha todo esse absurdo de alergias e afins. Não, acho que isso faz parte da jogada. Eles Faz falaram parte. isso só pra manter ela dentro de uma redoma ali. Sim, da conspiração, pra ninguém ir lá investigar quem ela é. Sim. Claro, a premissa é absurda, a premissa inicial. Uma replicante teve um filho. É uma premissa absurda. Enfim, era uma coisa que eles, pelo menos que o Jared Leto fala, que ele tenta e não consegue fazer. Sim, e que o Tyrell conseguiu. E ele não sabe como também. Sim, ele quer achar a menina pra poder tentar fazer uma engenharia reversa aí. Sim. Então, isso aí tudo plot pra uma possível continuação, mas que não precisa acontecer. Não, e é interessante, de certa maneira, porque ele é um filme que não necessariamente tem um vilão. O Wallace, ele não queria estudar a menina, a filha da replicante, para motivos malignos. Ele falou, eu cheguei no limite do que a gente consegue criar para a expansão planetária que a gente fez. Mas ele quer ser Deus, né? Basicamente, ele quer ser Deus. Ele não é uma boa pessoa. Esse é um tema recorrente, é um tema que existe no primeiro, de leve, porque a Rachel, na verdade, é esse passo na direção do endeusamento do Tyrell, né? Tipo, dele ter criado vida que cria vida. E quando o Deckard vai descobrir que ela é uma replicante, ele leva mais de 100 questões pra descobrir. Sim. Sendo que a média é de 30 a 40. E ela não sabe que ela é uma replicante. Sim. E além disso tudo, aparentemente, nela, o Tyrell conseguiu criar um jeito de ter filhos. E nele gerar também, né? vida. Assim, e aí fica a questão fica ambígua se o Harrison Ford é ou não replicante. Porque se ele for, é um milagre, porque os dois são Replicantes. replicantes e são férteis. Se ele não for, também é um milagre, porque é um humano com um replicante que é fértil. Então, das duas maneiras é especial e nunca é diretamente mencionado, assim. O Bautista fala, né? Você não sabe o que é ver um milagre acontecendo na sua frente. Aliás, aquela abertura com o Bautista eu já achei excepcional. Assim. Desde o visual dele, do que ele tá fazendo, aquele óculos minúsculo que ele usa, o jeito que acontece a cena dele resignado, dele falando, então, dele indicando, né? Então você veio pra me matar, beleza. I thought you might be able to help me with the case. Any idea where I could find him? You police plan on taking me in? I would much prefer that to the alternative. Mas ele luta mesmo assim e tem aquela luta super bruta, tipo de bater o conto na parede até atravessar a parede. E com um final dramático. Eu esperava que ele tivesse em mais do filme, mas ele tá só naquela aberturinha e na prequelzinha no filme, né, no curta. E eu achei interessante agora, pensando que você me lembrou que eles atravessam a parede e tal. Eu lembro que tem a cena em Vegas. Sim. Que o Harrison Ford fecha a porta e o Ryan Gosling atravessa a parede do lado, assim. Isso foi engraçado. É uma cena engraçada, mas que me faz pensar que o Deckard, o Harrison Ford, ele play by the rules dos humanos ainda. O que quer dizer que ou ele é um humano mesmo, ou ele não sabe ainda que ele é um replicante. Ou ele sabe, mas ele cresceu como... Enfim, a experiência que ele tem é de humano e... Sei lá, o que você vai mudar na sua vida se você descobrir que você é replicante? Você não sabe se você tem super força. Às vezes ele não tem super força. Às vezes ele não tem a acrobacia toda que eles têm. Resistência, sei lá. Mas sim, ele play by the rules e vive de pijama Em Vegas. em Vegas. Então aquela cena do que sobrou de Las Vegas eu achei bem legal também, do holograma do Elvis. Poxa, essa é uma sequência muito boa. Aparece a Marilyn por um segundo. E é o holograma dando glitch, assim, dando pau. Passando pra gente um suspense, um terrorzinho, assim.
Que ele começa a cantar e para, e dá umas travadas, e aí fala com um, depois fala com o outro. Eu fiquei me perguntando, como é que aquele cachorro não tropeçou num booby trap dele ali e se matou? Se matou. Porque tem fio pra todo lado ali, e o cachorro tá solto. Mas é a pergunta que o Ryan Gosling faz, né? Se ele é real ou não, É. pergunta pra ele, não sei. Provavelmente não é real, né? Mas a gente então. não sabe. Mas também não foi feito por encomenda pra ele ali. Ele achou. De uma maneira ou de outra. É um vira-lata perdido. Então tá. O que mais de tema legal da gente falar? A Joy, né? O personagem dela de armas é interessante. Ela podia ser facilmente cansativa no filme. Um romance besta que não precisava. Eu achei muito legal. Eu achei tanto a caracterização dela, quanto o que acontece com ela, quanto o que acontece com ele. Eu gostei demais. Eu não esperava que fosse gostar tanto, assim, desse lado da história. Porque, assim, se for ver, não é uma subtrama que Adiciona muito. adiciona demais. Ela adiciona um pouco. Um pouco porque mostra que você não precisa ter um corpo para ter uma mente. Mas, por outro lado, também mostra que nada mais é do que uma programação muito complexa. Porque depois que ela morre e ele encontra aquele holograma dela gigante, que é uma outra, ela usa uma frase que a Joy usou com ele antes. Uhum. Que, teoricamente, quando ela usou com ele, era ela pessoa específica e não programação. Então é mais um jeito de trazer ele para baixo, mais um jeito de colocar ele no lugar dele de replicante que não vale nada. Tudo aquilo é uma ilusão, inclusive o amor que ela sentia por ele. Se você quiser ir um pouco mais longe, pode dizer que na verdade é uma amostra de que todo amor é igual. Também. A gente mesmo, que os humanos nada mais são do que uma programação complexa. E é interessante porque mesmo ela sendo uma programação e tal, nos momentos em que ela parece estar ali com ele e ser diferente de todas as outras Joys que estão no mundo, ser especial, né, específica, ela sente falta de ter um corpo, né? Sim, ela não tá totalmente contente. Tanto que quando ele traz a expansão para ela ir pro mundo real, é a maior alegria da vida dela. E que é uma loucura, que a gente tá falando de alegria de uma programação. Pois é. Acho que essa parte aí tá mais próxima da gente, assim, de futuro tecnológico mesmo. Da gente ter um assistente virtual que é tão complexo quanto... eu acho que tá longe, mas de todas as coisas que acontecem ali, é uma das que tá mais próxima. Tem toda a cena dela se encando com a prostituta lá também, que é interessante. Não é uma coisa que a gente nunca viu antes, mas é uma ideia interessante dela usando o corpo para se sentir mais humana, né? Sim. No final das contas, pra você, valeu. É uma ida... Uma nota... Que nota ele mereceu? O filme como um todo? Eu acho que é um 8 bem dado. Assim. Tem mais uma coisinha que eu queira falar, que eu tô vendo algumas pessoas achando o filme meio misógino. O que eu acho que dá pra falar do original, porque filme no ar, toda aquela história que a gente falou do estupro, não sei o quê. Do estupro, né? Do não consentimento. Esse filme, eles parecem que fazem um esforço pra não ser. Eles colocam um monte de personagem feminina importante. Robin Wright. O Robin Wright fazendo um papel que podia ser de qualquer homem, em qualquer momento. Sim. A principal antagonista... Uma antagonista é um termo melhor. Eu acho que ela é vilã mesmo quando ela mata a Joy de propósito. Sim. Eu achei até que não coube no personagem. É uma das coisas que eu não gostei do filme. E porque também é um setup and deliver, né? Tipo, a Joy fala, se você me colocar no bastãozinho, se eu for destruída... Ele fala, né? Mas se destruir isso aqui, eu perco você pra sempre. Ela fala que tá disposta. Ela tá disposta, e não é assim com qualquer menina real. E aí no que tem essa sequência, essa troca de falas, você sabe que essa porcaria vai ser destruída. Tipo... Então, uma lição que a gente aprende do filme é faça um backup. Então acho que pelo menos na superfície é um filme que tenta não ser... E contra qualquer questão de misoginia, dando papel importante para mulheres e para várias mulheres, não só uma. Será que é por causa da prostituta que eles acham que é misógino? Acho que dá pra colocar objetificação na prostituta, na Joy. Que a mulher ideal ela tem de ser programada? Sei lá. no holograma gigante da Joy, quando aparece ali. Sei lá. Mas enfim, eu acho que tem filmes mais problemáticos do que esse pra brigar. Então, se você for escolher suas brigas, esse não é o melhor, o ideal, assim, que tem mais problemas nesse sentido. Não quer dizer que ele é perfeito. Não, eu acho que assim,
a gente tá... Idealmente, estamos todos aprendendo a ser melhores e a tentar fazer as coisas do melhor jeito possível sempre. Mas eu sinto que em qualquer obra que você for olhar, feitas por homem ou por mulher e tudo mais, você vai ter uma certa quantidade. Se você procurar e quiser achar, e que vai ter alguma coisa que a pessoa que criou não pensou que poderia passar uma mensagem errada e tá passando. Pelo número de coisas de debates e coisas interessantes que o filme propõe, talvez esse seja uma coisa menor dentro do filme, entendeu? Não diminuindo a importância que tem o assunto, que tem de ser sempre debatido, que tem de ser sempre trazido à tona, mas eu acredito, pelo que eu consigo enxergar do filme, ele não é uma das coisas que estavam na cabeça dos criadores quando eles foram trabalhar o negócio. Eles tomaram cuidados para tentar diminuir, inclusive, isso que poderia aparecer. Aparentemente, né? Eu não criei. Então, no geral, um filme super moderno no sentido de que ele se preocupa com as coisas que estão na nossa cabeça hoje em dia, mas que não deixa de lado a história, as inovações, as coisas interessantes em cima. Uma última informaçãozinha que eu li hoje, que saiu hoje, que é que o título do filme quase foi outro. Eu acho Blade Runner 2049 um título horroroso. E o título original deveria ser Android's Dream. Ponto. É isso. Talvez eles achassem que fosse meio spoilerístico demais. Pode ser. Mas acho um bom callback pro conto original. Ele também estava saindo a série, né? O Electric Dreams. E aí eu acho que pode ser que... acho que isso suplanta o negócio, mas acho que... a série, mas pode ser. De qualquer maneira, é um filme muito bom, muito acima do esperado pra uma continuação assim. Foi um filme que foi me convencendo aos poucos de que eu devia ir ver. Tem uma ligação legal com o Blade Runner original. Minha mãe que me mostrou quando eu era bem mais novo e se manteve ali entre os filmes que ajudaram a me moldar a minha infância, assim. Então, fazer uma continuação tanto tempo depois com o Ryan Gosling de ator principal era complicado, mas ele é ótimo para fazer o Android. Eu não tenho nada que reclamar do Ryan Gosling, não. Eu acho que ele escolhe bem os papéis que ele faz. Ele escolhe muito bem. E eu acho que ele faz bem os grandes papéis que ele escolhe. Ele tem pouca expressão facial, né? O Saturday Night Live dele me deu vergonha alheia quase o tempo todo. Mas tudo bem. A cena, o sketch da fonte do Avatar é incrível. Não. Esse Saturday Night Live de abertura foi ótimo. Ele tá muito bem, ele tá bem mais solto, mas ele continua tendo pouca expressão facial. O primeiro, que ele fez acho que 2 anos atrás, aquele foi muita vergonha alheia. Eu tinha esquecido até. Da Fonte do Avatar é ótimo, tem uma série de bons nesse daí. E ele tá bem. Ele faz o que eu acho mais divertido quando eu tô vendo, principalmente Saturday Night Live. Ele quebra o tempo todo, ele começa a rir o tempo todo. Ele riu umas 4 vezes. Né? É muito difícil. Até porque aquela que ele tá fazendo com dos alienígenas lá, a Kate McKinnon começa a se aproveitar dele, é muito bom. Ele parecia não estar tão preparado para o que ela fez ali, mas tudo bem. Mas além dele tá todo mundo bem, até o Harrison Ford, que apesar dele estar vestido de pijama em todas as cenas, inclusive no pôster e no trailer e tal, ele abraçou o personagem mais do que ele abraçou o Han Solo, eu achei. Sim, mas o Harrison Ford tem uma cara de casa, assim, eu acho. É legal que você pode ver qualquer foto dele de frente. Se você dividir o rosto dele no meio, metade da cara tá com uma expressão e a outra metade tá com a expressão oposta. Ele tá feliz e triste ao mesmo tempo, né? Ele deve ter tido um derrame, a gente não tá sabendo. Mas é um filmão, tá todo mundo bem, até a Ana de Armas aí, eu acho que foi o breakout dela, agora ela vai aparecer em tudo. Eu gosto muito dela desde o Manos de Pedra lá, o Hands of Stone, que é de boxe, ela é a menina principal do filme. Eu já falei, olha, essa menina vai... Deep Cuts então, porque eu nem conheço o filme, eu vi o
o currículo dela no IMDb, não conheci nada, um monte de coisa. Não, Manos de Bom. Pedra foi um filme que eu assisti no avião. E filmes de esporte várias vezes e a história é real e tudo mais, então é bom, vale a pena até ver, é um filme bem legal, o personagem é muito legal, Manos de Pedra, e conta muito a história do Panamá e a ligação do Panamá com os Estados Unidos, e é uma coisa que assim, a gente teve muito pouco acesso aqui no país de como foi feito isso, e isso é bem legal também. Então vejam o filme, depois vejam os 3 curtas, se quiserem ver antes, dá pra ver antes também, mas eu preferi ver depois. Eu falei 8, né, nota 8. Eu escolhi esperar. Mas é um 8 bem dado, assim. Se pudesse dar um 8,5, assim, se tivesse essa Opção. Mas todo lugar que eu vou dar nota é só nota inteira. Ainda bem que tem filmes assim. Uma última coisa que eu queria falar é... Não seria muito mais legal se a gente não soubesse que o Harrison Ford tá no filme? Muito, muito. Porque ele aparece com quase 2 horas de filme. É verdade, ele tem muito pouco tempo de cena. Apesar de estar muito bem, de fazer uma diferença grande pro filme, na minha opinião. Faz diferença sim. E por isso eu acho mais ainda seria legal se a gente não soubesse. E aí ele tá em todo o material promocional. Mas é que você não vai fazer um filme do Blade Runner tendo Harrison Ford no filme e não vai usar ele pra vender. Ia ter menos ainda sucesso comercial do que já Nossa, tá tendo. ia estar você e seu cachorro assistindo só. Pois é, mas eu ia. Então é isso aí, Blade Runner 2049, vejam, é bom pra caramba. É um grande sci-fi, muito Aproveita melhor. que tá no cinema, vai ver no cinema e dá uma chance, aumenta o dinheiro que ele tá fazendo pra outros filmes que desse tipo possam ser feitos também. Então é isso aí, Blade Runner. Agora a gente vai falar um pouquinho do outro grande lançamento, que foi o filme do Aronofsky, o Mother! Mãe! Que é um filme polêmico, porque não é um filme sutil. Nem o filme do Aronofsky é sutil, mas esse acho que é especialmente... Não, ele não é conhecido pela mão leve. Eu acho que a gente vai falar pouco sem spoiler, porque é um filme muito difícil de falar sem entregar. Vamos começar assim, então. Vamos pegar... Sinopse básica. O filme Basicão. com Jennifer Lawrence. Beleza, pronto, é isso. Isso, vai ver. Jennifer Lawrence e... É uma mulher que ela... É a Jennifer Lawrence que faz e tem a Jennifer Lawrence no filme. Não, Tem o filme... Javier Bardem também. O Javier. São 2 ganhadores de Oscar, gente. É bom. E não são só eles. Tem mais gente também que aparece no filme. o Ed Harris. Ed Harris, Michelle Pfeiffer. E os irmãos Gleason. Os irmãos Gleason. Don Hal Gleason e o irmão dele, Brian Gleason, sei lá. Eu nem sabia que era o irmão dele. É o irmão dele mesmo. Então o elenco já é estrelado o suficiente, mas é um filme pequeno, um filme Barato, teoricamente. com pouco cenário, poucos personagens, é um filme muito psicológico que vai para uns lugares bem É o ousados. Dogville dessa década. Dogville? Eu acho que o Dogville é muito mais direto. Acho que esse filme é... Não, ele é muito mais alegórico, muito mais. E eu acho que esse é a vantagem e a desvantagem desse filme. Ele é muito alegórico. E ele não é alegórico de um jeito só, ele é alegórico em tudo que ele todas faz. as leituras que você puder fazer também. Então, sem falar de trama, a sinopse que o MDB dá o relacionamento de um casal é testado quando quando uninvited guests chegam na casa. E Visitas não convidadas. visitas não convidadas, é isso, eu acho que pra saber o que tem que saber do filme é isso. E convenhamos, pelo título, sabe que a Jennifer Lawrence de alguma maneira representa uma mãe, ou é uma mãe. A força dele é assim, pra você que não precisa de uma sinopse um pouquinho mais completa pra ir ver, ele é um filme que trata da vida de um poeta que escreveu um grande livro que foi adorado e que tá com bloqueio de escritor e não tá conseguindo produzir mais nada. E eles estão na casa de infância desse poeta, que tinha queimado até o chão, e a personagem da Jennifer Lawrence, a mãe, tá reconstruindo a casa do zero, escolhendo cor para as paredes, refazendo tudo. Enquanto esse poeta tenta reencontrar o caminho dele para a escrita. E talvez esse caminho para a escrita venha através de um convidado, de uma visita não convidada, de um desconhecido que bate na porta
e que acaba sendo convidado para passar uma noite na casa. E isso vai trazer uma outra visita, que vai trazer uma outra visita, que vai começar a deixar as coisas um pouco mais complicadas. Isso. Então a ideia do filme é a personagem da Jennifer Lawrence lidando com as coisas que acontecem em volta dela. É um filme que vai para, como eu falei, para lugares bem ousados. Ele chega num terror psicológico. Ele é um thriller, você diria? Um thriller. Ele é tenso, ele é muito tenso. É um filme. Ele é um filme sobre a ansiedade dela. O tempo todo ela não tá sabendo lidar com as coisas que estão acontecendo à volta dela. E é um filme que a câmera é muito importante. Sim, justamente para dar essa subjetividade. Então é um filme que vai te fazer pensar bastante. A maioria das metáforas é muito na cara, mas tem outras que não são. Eu falei que a alegoria é vantagem e desvantagem desse filme, é porque ele não tem uma metáfora, ele não tem uma leitura. Ele tem... Eu contei 4 grandes leituras assim, que dá pra fazer do filme. E na parte de spoiler eu quero falar um pouquinho de cada uma. E nenhuma delas é errada. Então, por um lado é bom, que é um filme que te abre para várias leituras, mas por outro lado é ruim, porque é um filme que... Te abre para várias leituras. Não te dá... te entrega o ABCD ali. Isso, não tem uma resposta. É um filme que não tem resposta. Você gosta do Aronofsky? Eu gosto muito do Aronofsky. Ele fez um dos meus filmes preferidos da vida, que é o The Fountain. Da minha também. É uma tristeza que esse filme seja tão pouco valorizado. Sim. Ele fez outros filmes que eu adoro. O Hacking eu adoro, o Pi eu gosto muito, o Wrestler eu gosto muito e o Black Swan eu gosto bastante. O Noé só é que é... Noé é o único filme dele que eu acho que não é um filme bom. Não é bom. Eu acho que ele tem coisas boas, mas ele não é um filme bom. Acho que ele pesou demais na mão num lance errado, assim. Ele é conhecido por ter o quê no estilo dele de contar a história? Conhecido por complicar a mensagem não, complicar a estrutura da coisa, por ter a mão pesada no sentido de que ele esfrega na sua cara até você não aguentar mais aquilo. O Requiem para um Sonho é bem isso mesmo. Você sai do filme enojado, assim, das coisas que você viu. E ele é conhecido por ter um estilo visual muito distinto. Então ele usa, o The Fountain tem os efeitos visuais todos feitos com reações químicas, com tinta na água, com fungo crescendo. Esse tipo de coisa não é criado no computador, no filme. Eu colocaria um extra no estilo dele, que é a obsessão. Personagens... Concordo. Obsessivos. Sim, o Pi principalmente, o Hacking tem obsessão. O Lutador, pelo amor de Deus. O Black Swan tem obsessão, o The Fountain tem obsessão, você tem razão. Obsessão acho que é o tema principal dele. Noé, né? Noé é obcecado com a ideia. Nesse filme eu acho que a obsessão acho que dá um pouco lugar pra ansiedade. Sim, talvez. Acho que esse filme é mais... O personagem obcecado não é o personagem principal neste filme. Sim. Quem é obcecado é o poeta. Ou as visitas também, de certa maneira. Sim. Então é um filme que vale muito a pena ver, mas não é pra qualquer um. Eu entendo se alguém odiar o filme. Eu acho que vale pra você ter o material pra pensar depois, pra discutir. Eu acho que ele é um filme que é difícil sair indiferente. Exatamente. Provavelmente, acho que a maioria vai odiar, mas ele não é, assim, falando como quem evitou spoiler a todo custo antes de ver o filme. Ele é um filme menos explícito e grotesco do que eu achei que fosse ser. Ele tem uma cena grotesca. Mas não achei tanto. Você não. Não achei tanto. Eu não achei tanto, de verdade. Eu achei que fosse ser... Eu ouvi um spoilerzinho assim que eu peguei, infelizmente. E eu achei que ia ser pesado. Não achei pesado. Achei totalmente dentro do contexto do filme. Então eu vou cortar aqui. Vamos cortar. E vamos pros spoilers, porque agora... É isso aí. É onde a faca risca o chão agora. Spoilers pra Mother. E aí, sobre o que é Mother? Bom, ele tem a leitura clássica, né? A leitura mais óbvia. Qual a leitura? Boa pergunta, porque eu acho que não tem uma leitura muito óbvia. Não, tem a leitura mais óbvia que eu quero dizer, e não era vou me explicar. Pra mim não era mais óbvia. Era ok, tipo, tava lá. Tinha essa possibilidade desse caminho pra você seguir. Mas ela virou a leitura mais óbvia quando o diretor falou que era pra mim.
Então, acho bom começar cronologicamente. O Aronofsky já falou em entrevistas que ele começou a pensar no filme principalmente como uma metáfora ambientalista. Sim, global warming ali. Então a gente está destruindo a nossa terra, a nossa casa, e em algum momento o bicho vai virar. E a gente vai encarar a gente vai encarar a destruição. A gente não está cuidando o suficiente da casa para ser sustentável. Então nessa visão, a Jennifer Lawrence é a mãe terra, que cuida do nosso planeta, que é a casa. O Javier Bardem é Deus, Sim. que foi quem criou a mãe terra. Uhum. E os convidados todos somos nós. E a gente está aqui dilapidando nossa morada. Sim. Funciona essa metáfora, beleza. Eu acho muito superficial, mas funciona. Eu acho que é o Inception, né? A ideia inicial que ele teve pro negócio. Aparentemente ele teve tipo um sonho febril, assim, e escreveu isso daí em 5 dias. Ele falou que escreveu em 5 dias, o que é sempre suspeito quando alguém fala que escreveu alguma coisa em 5 dias, mas beleza. Dependendo do quão empolgado e excitado você tá com uma ideia, é possível, eu consigo enxergar. Ele falou que nem comer ele comeu, né, durante 5 dias. Ele foi até o limite que ele tinha pra entregar Inclusive estava trabalhando em outro roteiro e esse apareceu na frente. Sim. Então essa leitura é acho que é a mais superficial. Mas tem uma outra leitura também que é bem clara, porque é muita metáfora bíblica ao mesmo tempo. Que é a parte bíblica é muito forte. A parte religiosa. Então, o segundo nível do filme Javier é Deus, a Jennifer Lawrence é a criação da terra, também está cuidando da terra, e aí aparece lá, a casa seria o Jardim do Éden, o paraíso, e aparece Adão, depois Eva. Adão tem a costela tirada, sim. Aí a Eva fica tentando a parte proibida da casa, que ela não pode entrar. Ela toma aquela fruta, aquela bebida, né, que seria como se fosse a fruta. Aí aparece Caim matando Abel. Que é ridículo de descarado. Esse daí não precisa de muito... Eu vi críticos falando que não pegaram essa ideia. Como que não pegou essa ideia? O irmão mais velho matando o mais novo porque o mais novo é o favorito? Eu também não sei, né? Pois é super descarado. Então Caim mata Abel, aí a humanidade começa a depredar o lugar, fazer coisas que Deus não estava querendo, e tem senta na pia até a pia quebrar e vira um dilúvio, e fazem guerras, e tem manifestações de todos os tipos. Tem o pastor ali que Nossa, eu ri nessa cena, eu ri muito porque tem a cena anterior, tipo, o poeta manchou a mão com a tinta enquanto assinava, e ele tá passando a mão na cara de uma mulher e ele marca a cara da mulher com a tinta, e aí o outro, ele te marcou, eu também quero ser marcado. Ele vai lá e marca a cabeça do outro no mesmo lugar, e aí tipo 2, 3 cenas depois ela sai de um cômodo e tem um padre, tipo, claramente um padre, fazendo o sinal em todo mundo com uma fila para aquilo. Eu me senti indo comer a hóstia. Então, para mim, foi bem claro. A parte religiosa é muito forte, né? E se você lembrar que ele tá saindo do Noé e indo para esse, ele tá claro ali. Claríssimo. Então, aí tem... e no final o mundo acaba num apocalipse de fogo. Sim. Então, uma coisa mais óbvia também. O Filho de Deus é morto pelos... essa é uma sequência... E aí eles comem a carne do filho. Eles comem a carne do Filho de Deus. Então, tá muito na cara as metáforas religiosas aí. E beleza, acho que não dá pra negar essas coisas de jeito nenhum. Acho que elas todas estão ali e fazem sentido. Mas eu acho que elas ainda não explicam metade do filme. E eu acho que tem pelo menos mais uma aqui que é... Que tem mais alguma coisa pra falar da religiosa? Não. A parte religiosa, eu acho assim, no final, o que vai mais chamar atenção. Se você tá tentando encarar de uma maneira crítica o filme, por mais que você veja a parte do aquecimento global e você entenda a chamada que isso pode ser pro tema, né? Pra uma chamada de atenção para esse tema, descarada e até passando bastante na sua cara, assim... A parte religiosa do filme acaba suplantando o anterior, assim. A divisão em Velho Testamento e Novo Testamento, inclusive, assim, o filme tem uma parada. O filme é inteiro tenso, você só se sente desconfortável, porque a personagem da Jennifer Lawrence, ela tá o tempo todo desconfortável. Ela nunca tem o único momento que você tem uma parada
é exatamente a divisão dos atos. Sim. E é quando ela tá grávida. Você tem uma sequência ali de, tipo... Deve ter sido os 9 meses. No momento de criação. Em que ele se fecha pra produzir o texto dele, e ela se fecha na gravidez e em transformar o que antes era um quarto de visita para um quarto de bebê. E aí, nessa visão religiosa, Deus deixa as pessoas destruírem a terra e tal, porque, pelo menos uma leitura é que Deus, a criação de Deus mesmo são os humanos. E que Deus ama os humanos e aquela adoração que os humanos têm por Ele é o que dá força para ele. É o que dá força para ele, e então ele permite que aquelas coisas aconteçam até o ponto do mundo acabar. Mas isso tem um pouco no Deus Americanos, né? De certa maneira, assim. Tipo, a adoração é o que mantém o Deus... Sim, sim. Aí agora a gente pode ir para uma leitura um pouquinho mais moderna, que eu acho que é do artista, do criador e a esposa. Antes da musa, eu acho. Que é... O Javier Bardem não é Deus necessariamente, mas é o criador. Ele é um artista que cria alguma coisa. A Jennifer Lawrence é a esposa dele, que é a inspiração para ele. Ela inspira ele a criar a obra perfeita, a obra definitiva, o poema que vai mudar o mundo. E ela é consumida nessa criação. Então ela gera a criança e gera o poema ao mesmo tempo. E quando o poema sai, quando a criança sai, ele acaba negligenciando ela e tratando ela, porque o ego dele é muito maior, a fama que ele vai receber pela criação é muito maior do que a importância que ele dá pra ela. Então, e ela fala isso pra ele. E ela fala, em alguns momentos ela fala isso pra ele. Não, ela fala, tipo, você ama o jeito que eu te amo. Sim. Chega ao ponto em que ele negligencia tanto ela e a casa, que é ela também, ao ponto das pessoas destruírem aquela coisa toda em nome da fama dele, em nome da celebridade dele, ao ponto dele consumir ela, dela virar um pedacinho de carvão e só sobrar o coraçãozinho dela pra ele. E esse, talvez, nessa leitura, tem a coisa mais que fica mais foda apesar de tudo isso, apesar dela saber de tudo isso, porque ela joga isso na cara dele um pouco antes, ele pergunta, mas ainda tem amor aí, não tem? Sempre tem um restinho ali. E ela fala, tem. Que é a essência, que é o coração de cristal dela. E ele precisa consumir a última gota do que ela pode dar pra poder começar a criar de novo. E aí ele vem outra. Sim. Ele vem outra. Então nessa leitura, que eu acho que é a leitura mais média do filme, mais aceita, assim. Acho que as pessoas sempre veem esse lado, eu acho que é totalmente válido. O Javier Bardem é o grande vilão da história. Ele é o criador egoísta que passa por cima de tudo pela obra dele. E aí já colocam na conta do Aronofsky, que terminou com a Rachel Weisz, tá passando pro próximo filme com a próxima mulher, agora tá namorando a Jennifer Lawrence. Engraçadamente, os dois picos de filmes, que se você for olhar pra carreira do Aronofsky, Pi é um filme diferente. Todos os filmes são diferentes em alguns pontos, mas o Requiem, o Lutador, Cisne Negro, o Lutador e o Noé, eles são mais filmões, eles são mais filmes pro cinema mesmo, eles têm ângulos maiores, eles são mais Hollywood, no meu jeito de enxergar. Até certo ponto. Até o limite dele. É. E aí, os dois que ele quebra, o principais, que ele quebra o jeito de contar a história, e que ele conta histórias que não são, que você precisa parar para analisar, inclusive são dois que são meio, até agora, fracassos, de certa maneira, porque A Fonte não é o grande filme dele, sim, tipo, não, pra mim e pra você mas tipo, ele não é um sucesso de bilheteria, não é um sucesso de crítica, e o Mother também, o Mother tá indo razoavelmente mal na bilheteria, e são os dois em que ele teve essa ligação com a protagonista, né, sim, tipo, a Rachel Weisz no The Fountain e a Jennifer Lawrence no... Sim. Então acho que isso colabora para essa visão dele como vilão, tanto do diretor quanto do Javier Bardem. E como eu falei, não acho que essa é uma leitura errada, ruim. Não, e eu também não tô dizendo que ele foi acusado em nenhum dos dois casos com as meninas. Pelo contrário, como são filmes muito extenuantes, são muito desgastantes, e ele... Pro Mother, ele fez uma coisa que a Jennifer Lawrence nunca tinha feito na vida, ela falou.
que eles ensaiaram por 3 meses o filme antes. E aí tudo que ele fez ela passar no filme é muito pesado, é um processo difícil. Sim, é nível Bebê de Rosemary, nível essa coisa de puxar a atriz, nível filmes do Lars von Trier. Sim, e levar até o limite. E a mesma coisa com a Rachel Weisz na fonte, né? Tipo, o foco da fonte não é tanto na Rachel, é no Hugh Jackman, é nele. Mas também deve ter sido um processo desgastante para ser feito. E aí eu consigo entender você ter uma ligação maior da atriz com o diretor. E aí isso levar a uma coisa extra. Talvez isso acontecesse no Black Swan, mas a Natalie Portman já era casada. Então. Sim. Inclusive com o cara do... Com coreografista, não. Coreógrafo do Black Swan. Então ficou um pouco mais difícil. Pois é. Então, muito bem. Então, acho que essa é a leitura mais comum do filme, do artista e negligenciando a mulher. Nessa leitura ainda tem uma coisa muito importante que fica descarado em vários momentos do filme. Ele é um filme que é feminista no final, de certa maneira, sem carregar essa bandeira. Porque tem a cena do convidado indo dar em cima dela e depois chamando ela de vaca e tem a cena... E na maior parte do tempo ela tá conversando, tentando ser o mais educada possível e as pessoas não estão prestando atenção nela, ela tá se sentindo marginalizada, deixada de lado o tempo todo, então... Colabora para essa leitura, sim, eu acho também. Mas eu tenho mais uma, assim, que eu não tenho ouvido muito falar, que não é do artista para a esposa, mas é do artista para a musa, no sentido de que a musa é uma ideia e não uma pessoa. Então, nessa leitura... Pelo menos para mim, a Jennifer Lawrence não existe, não é uma pessoa. Ela é a ideia que influencia ele a criar. E ela existe só no espaço de criação dele. Então por isso que ela só fica dentro da casa. Que é a cabeça dele, que é a casa dele. E por isso que ela não consegue sair da casa. Nem quando ela fala que ela quer sair da casa, as pessoas falam, imagina, não. Quando eles vão pro hospital porque o Abel morreu. Imagina, não, seu lugar é... Eles não falam, mas a ideia é, seu lugar é aqui, você não sai daqui. Ou quando a Michelle Pfeiffer pergunta pra ela se ela... ou melhor, quando ela fala pra Michelle Pfeiffer que ela ama ele, o criador. E ela fala como você poderia não. Exatamente. Tipo, é óbvio que você é uma parte intrínseca dele. Você, assim, minha leitura. Então, quando ele finalmente tem a conexão com a ideia, que é quando eles fazem sexo, e quando... tem a concepção, quando ele tem o estalo que ele começa a escrever, ele está usando a ideia ali. Ele vai usar a ideia para gerar o produto final. Ele vai até consumir a ideia inteira. Vai consumir a ideia, assim, ele vai usar a ideia e gerar o produto final. Aí o produto final, que é o poema / criança, vai ser adorado pelas pessoas externas. E as pessoas externas vão entrar no lugar de criação dele, vão entrar na vida, no ambiente dele. E ele vai deixar, porque é para isso que a casa está lá, para receber as pessoas. E quando essas pessoas começam a tomar um lugar que a ideia achava que era só dela, a ideia não se conforma. Começa a ter toda essa crise de ansiedade, todas essas coisas que levam até o final do filme, onde ele precisa necessariamente deixar a ideia de lado para criar uma ideia nova, para criar uma nova coisa depois. Se for usar a ideia dos filmes, o Aronofsky precisou deixar as ideias do Hacking para trás e começar de novo para fazer The Fountain. Ele não poderia ter as mesmas ideias com os mesmos temas, a mesma obsessão que ele teve quando ele fez o Hacking para fazer The Fountain. São coisas muito diferentes. Então, nesse caso, para o projeto dele sair, para a criação dele sair, ele precisa de uma musa, que não é sempre a mesma musa. Então, nesse sentido, eu não acho que ele está maltratando a esposa. Porque ela não é uma esposa, ela não é uma mulher. Ela é só uma ideia que está sendo usada do jeito que tem que ser usada. É que a ideia não sabe que o fim dela é aquele ainda. E quando a ideia percebe que o fim dela é aquele, ela dá de bom grado o coração para ele. E ele consegue, a partir daí, criar tudo de novo e começar tudo de novo. Então, é uma ideia que eu não acho que é a única interpretação certa, de jeito nenhum. Eu acho que todas as que a gente falou estão certas. São cabíveis. Mas é a que eu mais gosto. Achei interessante, eu discordaria de você pelo processo criativo. Quando você fala que as pessoas seriam outras pessoas lendo o trabalho dele, dando
opinião, na verdade, como tem toda aquela coisa, espírito de... Tem uma parte que é festa, tem uma hora que ela desce e tem, tipo, uma balada rolando numa das salas. E aí depois vira guerra e não sei o que lá e tal. O processo criativo, pra mim, ele me lembra um pouco isso. Porque você, quando cria, você tem um momento em que você tá super feliz com a ideia que você tá tendo. Aquela melhor ideia do mundo. E isso, ninguém fez isso que você tá fazendo. E aí, essa é a balada, é a coisa, é o momento feliz e tudo mais. A hora que começa a guerra, é que durante a criação, você tá batendo de frente com um monte de coisas que estão tipo, dilapidando ali. Elas estão falando, não é assim, não é isso. E destruir a casa, que seria a sua cabeça, porque é um processo desgastante. É um processo em que você vai se consumindo mesmo durante ele. Então, pra você, a leitura é que o produto final não é o poema e a criança. Não, o produto final é quando ele queima a casa. Não, pra mim é o poema e a criança, esse é o produto final, mas pra chegar nisso daí, ele brigou com ele mesmo no caminho, entendeu? Tipo, então se tudo dentro da cabeça dele, mesmo que sejam fatores externos que estejam pesando, são fatores externos que estão diminuindo a confiança dele na ideia, aquilo faz parte tudo do processo criativo dele. Até enquanto a guerra tá começando e tem coisa caindo, não sei o que lá, ela não teve a criança, a ideia não nasceu ainda. E aí quando nasce e tem aquele momento, aquela parada em que tá todo mundo esperando para ver a sua ideia, né, o que você vai entregar para o mundo, poderia ser tipo os momentos anteriores a ser lançado, é um momento quase de paz em que você já sabe que o que você criou não é mais seu. Eu acho que isso é um ponto importante. Quando eles pegam um bebê e matam um bebê e comem um bebê, acho que sim, é uma alusão de que o que você cria quando você solta pro mundo não é mais seu. E eu acho que é uma metáfora perfeita para esse filme. Sim, as pessoas vão consumir. Vai ter a interpretação sua e beleza, o autor não tem mais controle sobre isso e não pode ter mais controle sobre isso. Legal. O que eu acho que pesa um pouco nisso que você está falando é que eu acho que as pessoas de fora são pessoas de fora porque elas trazem a adoração para ele. Eu acho que elas fossem... E parte do processo criativo não seria esse tipo de adoração. De adoração, é verdade. Fama. Eu acho que sua leitura é interessante também. Acho que cabe, mas não 100%. Até porque, tipo, quando uma coisa degringola de vez, que é quando ela já estão consumindo a criança e ela já apanhou de todo jeito, ela fala que é todos pra fora e aí ela destrói o chão e ela desce e tudo mais, pode ser o próprio... o artista se rebelando com as leituras errôneas que são feitas do trabalho dele. Pode ser. Não foi isso que eu criei, não é isso que eu quero. Então, se vocês vão ler desse jeito, eu vou destruir tudo. E foda-se. Mas é interessante, eu não tinha pensado por esse caminho mesmo. Então eu tô aqui meio que freestyling em cima do que você propôs. Eu vi um pouco mais de tempo que você, né? Você viu agora também. Eu vi ontem. Enfim, eu gosto desse filme no modo geral, porque dá pra juntar essas interpretações e ninguém vai estar errado. Por outro lado, eu não gosto desse filme porque dá pra juntar essas interpretações e ninguém vai estar errado. Eu gosto de um David Lynch que parece que tem uma ideia na cabeça que você não tem acesso, nunca vai ter acesso. E a sua interpretação pode até ser legal, mas o Lynch pensou alguma coisa pra fazer aquilo. Eu acho que aqui o Aronofsky não necessariamente pensou. Eu acho que ele falou, eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso, e isso aqui também. E vocês que se virem. Sabe o que é interessante? A gente nunca vai saber. Sim, pois é. Eu acho bom que não saiba, porque eu acho que qualquer uma interpretação desse filme diminui, que não é sempre o caso. Eu acho que nesse caso, uma interpretação só diminuiria o filme. Não. Se ele chegar e falar, o filme é isso, o filme perde muito. Eu já vi gente falando, na verdade, Jennifer Lawrence é o diabo. Eu nem li muito a fundo porque era muito besta. Mas era algo do tipo... O diabo fazendo pacto com Deus pra criar e a humanidade é ruim. É minha leitura meio de Jó, assim. Mas não vou dizer que a pessoa tá 100% errada, porque, de novo, acho que qualquer interpretação praticamente desse filme cabível. Tem um pouquinho de cabimento. Mas no geral é um filme super interessante. Não sei se entra em panteões assim, de melhores filmes. Não é o meu preferido do Aronofsky, até porque The Fountain, mas acho que não é nem no top 5. Não, top 5 tem que ser, mas... Porque ele tem, tipo, 6. Mas... E Noé tá fora, com certeza. Tá fora, Mas ele tá
tá num tiro abaixo, assim, dos melhores filmes do Aronofsky, o que não é pouca coisa também. O cara é interessante pra caramba. Então vale ver o filme, pra mim vale muito. Vá ver. Veja, dê uma chance pra... Não vá com a sua mãe. Então, tem... Dependendo da sua mãe. E bom, se você chegou até aqui, você sabe que cena forte a gente tava falando. Então, eu achei... assim, eu peguei um spoiler sem querer, muito sem querer, que eu tinha me dado a entender que a Jennifer Lawrence tinha que comer o próprio filho. Tipo, canibalizar o próprio filho. E então eu tava meio que no fundo da cabeça pensando, será que hora que vai acontecer isso? E não, assim, o bebê, assim, não é nada gráfico. Ah, não, pra mim essa nem é a cena pior. Quer dizer, mostrar um pedaço do corpo em cima da mesa, já meio que comido e tal, tudo bem. Não achei tão pesado também. Eu acho que se você tem que fazer, você faz e pronto. Não é uma... Não é gore, não é de mau gosto. Quer dizer, é uma cena forte, não deixa de ser uma cena forte. Tá no contexto. Tá no contexto. Eu acho mais forte ela apanhando. Ah, sim, eu achei legal ela apanhando. Não porque eu gosto de ver mulher apanhando, longe de mim. Mas eu achei interessante no contexto do filme. Ali, naquele ponto, acho que cabia ela apanhar. E foi legal, foi bem feitinho, tipo, os efeitos dela. Ela apanhou mesmo. Então, se falar que é um filme cheio de efeito visual que não parece ser, mas sim. Naquela cena tem um monte. Mas além do poema, né, tem efeito visual, tem uma série de efeitos visuais. Na verdade, acho que até aquela cena que ela entra no quarto e a Michelle Pfeiffer tá fazendo sexo com o Ed Harris depois de, tipo, deles quebrarem o negócio e tal. Comeram do fruto e estão fudendo a porra toda. Quando ela entra no quarto, me dá a sensação que me deu foi parecido com o Advogado do Diabo, em uma cena parecida dessa também. E eu sei que na cena do Advogado do Diabo usou bastante efeito visual também, assim, tipo, tinha um CG, tinha um negócio. Tem toda a parte dela sentindo a casa, tem aqueles efeitos lá da casa tendo vida, a casa morrendo aos poucos, né? É ela, né, na verdade. Então. Ela. Ela é a casa e, enfim. Mas então é isso aí. Mother, último filme do Aronofsky, tá no cinema. Estreou, sei lá, uma semana? Por aí. Mais. Mais? Porque eu vi 29 de setembro. Ah, não, faz tempo. Mas talvez ainda esteja em alguma sala aí. Alguns Cinemarks, tem nos Kinoplex todos, tem... Relevem a exclamação do título, que eu acho babaca. O jeito que ele defendeu a exclamação também foi... É pior ainda. Foi quase cômico, assim. Se você quiser fazer uma paródia do Aronofsky, você fala essa frasezinha que ele falou da exclamação, quando ele colocou a exclamação. Que foi um momento de inspiração ali, que ali ele sabia, antes de fazer o filme, ele sabia que o filme ia sair quando ele pôs aquele ponto extra ali, pronto. Agora ele sabe que era o filme. A coisa que ele fala na entrevista que você me mandou também é que as letras são todas minúsculas, é uma palavra só, e ele falou, bom, você tem uma reta com uma parada brusca. E é isso, né? É o soco no estômago que o filme vai te dar. Apesar do filme ser cíclico. Sim, começa, porque ele não termina, não tem um ponto final. Muito bem, por hoje é isso. Então assistam o filme aí e a gente volta daqui umas 2 semanas mais ou menos. Não sei que assunto a gente vai falar, porque... Tem muita coisa. Antes das férias aí a gente tava mirando numa sequência Preacher, BoJack e Rick and Morty. E agora eu não sei se ainda tá no momento mais de fazer esse, se já passou. Bom, vocês verão aí o que vai ter. Pra falar com a gente de novo, concorda com a nossa interpretação, tem mais interpretações, podcastcatchingup@gmail.com, facebook.com/podcastcatchingup, ou acha a gente no Twitter, eu sou @dedonato. Eu sou @odesinformante. E até a próxima. Falou!